Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estávamos nós estamos vendo os requisitos da petição inicial, a análise do artigo 319 do CPC, e vamos agora continuar pelo seu inciso 4º, o quarto requisito da petição inicial, o pedido. Vamos a ele. Dentre os requisitos da petição inicial, o pedido, certamente, é o que possui maior regramento do CPC, sendo tratado, como veremos, dos artigos 322 a 327. Em sede doutrinária, não obstante, o ponto recebe papel de destaque, sendo empreendidas diversas classificações. Dedicaremos, pois, um tempo maior à análise desse requisito. O pedido é veículo da pretensão manifestada pelo autor. É o núcleo da petição inicial, a providência que se pede ao Poder Judiciário, a pretensão material deduzida em juízo. No sistema do CPC, pedido tem como sinônimos as expressões lide, pretensão, mérito, objeto. É o bem da vida pretendido pelo autor para integrar ou reintegrar-se a seu patrimônio, a indenização, os alimentos, a posse, a propriedade, a anulação do contrato, etc. Durante o curso da leitura, nós deixamos passar diversas referências que estão na tela aí para os senhores. Nós não vamos ficar parando o tempo todo e fazendo menção dessas referências. A parte interessada, o ouvinte interessado, basta que veja quando da nota de rodapé aqui embaixo. Bom, agora nós vamos fazer uma leitura de uma citação direta da obra cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores, de Luiz Rodrigues Vâmbia e Eduardo Talamini. Aspas. É o pedido que demonstra o objeto litigioso. É o elemento central da petição inicial, pois expressa o provimento jurisdicional que o autor espera obter. Vale dizer, o pedido é a solução que o autor pretende seja dada à situação reclamada. É para alcançar o que consta do pedido que o autor vem a juízo. Já se disse que o pedido é um modelo de sentença que se aguarda, pois representa o desejo de ver atuar a lei sobre a situação jurídica reclamada. Como já afirmamos, o pedido é um dos elementos identificadores da demanda e exerce papel fulcral ao delimitar o objeto do processo, demarcando o âmbito de atuação legítima do Poder Judiciário. Daí afirmar-se que o pedido é a medida da jurisdição. Pelo princípio da congruência ou correlação, o órgão julgador encontra-se vinculado e limitado ao que lhe houver sido pedido. A congruência ou correlação é entre a sentença e o pedido. O pedido bitola a prestação jurisdicional, que não poderá ser extra, ultra ou infra/citra petita,
conforme prescreve a regra da congruência, artigos 141 e 492 do CPC. Mais duas referências bibliográficas que estão na tela para os senhores, Fred Didier, e a próxima é um julgado de um recurso especial, vejam, recurso especial 76153 do STJ. Aspas para Fred Didier. Toda petição inicial deve conter ao menos um pedido, com suas especificações, artigo 319, inciso 4º. Trata-se de requisito elementar do instrumento da demanda, pois não se pode falar, no plano lógico, de petição sem pedido. Petição sem pedido é petição inepta, a ensejar o seu indeferimento. Agora, a referência jurisprudencial que fazíamos menção ainda há pouco. O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sobre a rúbrica dos pedidos. Como o demandante vai a juízo pedindo a prolação de uma sentença que lhe garanta o bem da vida pretendido, o estudo do pedido se divide em dois grupos. Primeiro desse grupo, pedido imediato. Pedido imediato é dirigido ao juízo e consiste na tutela jurisdicional em si. Mais uma citação direta da obra do professor Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini. Aspas. O pedido imediato é dirigido ao Poder Judiciário, porque a este incumbe a prestação jurisdicional. Assim, ao formular o pedido, busca o autor imediatamente obter um provimento, que tanto pode ter natureza declaratória, como representar uma imposição de uma obrigação ao réu, seja condenatória, mandamental ou executiva, ou mesmo alcançar a relação ou estado jurídico, alterando, criando ou extinguindo a sentença constitutiva. Segunda classificação do pedido é pedido mediato. Pedido mediato refere-se ao específico bem da vida que se pretende obter por meio da tutela jurisdicional, sendo dirigido em face do réu. É ele, o pedido mediato, que expressa o direito material que o autor alega ter e que o processo conduz e objetiva a realizar. O pedido, como regra, deve obedecer alguns requisitos, que são disciplinados no Código de Processo Civil a partir do artigo 322. É certo que a lei processual admite algumas exceções, que serão abordadas, mas o pedido, via de regra, deve ser certo, determinado, claro e coerente. Aqui mais uma referência bibliográfica da obra do professor Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini. A certeza e determinação do pedido são necessários não apenas porque a jurisdição não pode atuar sobre hipóteses ou dúvidas, mas também para a exata e precisa fixação do objeto litigioso, o que tem reflexos importantes em outros institutos processuais, como a coisa julgada, a litispendência e a perempção. Quanto à clareza e coerência do pedido, colha-se a seguinte lição de Araquém de Assis, aspas. A referência bibliográfica está na tela aqui da obra consultada de Araquém de Assis. Não se admite, a teor da melhor técnica, pedido obscuro, dúbio e vago, substituído parcial ou integralmente através de expressões elípticas, por exemplo, condenar o réu no que couber ou ainda no que reputar justo e outras infelizmente comuns. O artigo 286 do revogado Código de 73 afirmava que o pedido deveria ser certo ou determinado. A doutrina, no entanto, era uníssona em negar caráter alternativo a estes requisitos. A exegese correta é aquela que exige a presença desses dois requisitos, tanto certeza quanto determinação. Determinação e certeza, portanto, se completam, sendo essenciais para que se possa delimitar o objeto do processo. Pedido certo é pedido expresso. Esta é a regra. Admite o CPC, no entanto, como se vê do parágrafo 1º do artigo 322, a existência de pedido implícito,
Assim é entendido aquele que, embora não explicitado no instrumento da apostolação, compõe o objeto litigioso do processo, mérito, em razão de determinação legal, mesmo que a parte não peça, deve o magistrado examiná-lo e decidi-lo. Devemos considerar, então, que há pedidos que não precisam constar da petição inicial para serem examinados pelo juiz, porque decorrem de disposição legal. Por exemplo, verbi gratias, os juros de mora, correção monetária, honorários de advogado, dentre outros. Então aqui algumas referências de julgados para os senhores. Olha, aspas, as prestações vincendas periódicas consideram-se implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação se não pagas, enquanto durar a obrigação, dispensando-se novo processo de conhecimento. A norma do artigo 290 do CPC insere-se na sistemática de uma legislação que persegue a economia processual, buscando evitar o surgimento de demandas múltiplas. Irrelevante que as prestações futuras possam vir a ter seus valores alterados. O que a norma exige é que sejam elas da mesma natureza jurídica, independentemente do seu quantum. Essa referência ao artigo 290 do CPC é ao CPC revogado. E uma outra referência jurisprudencial. Os juros legais são acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omisso, o pedido inicial ou a sentença condenatória consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que homologado o cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa à coisa julgada. Uma última referência, uma última citação, dada a natureza impositiva do CPC de 73 no artigo 20, que é o atual artigo 85, ainda que o acórdão seja omisso quanto aos honorários, são automaticamente incluídos na execução. Quando a obrigação litigiosa é de trato sucessivo, o Código, mesmo sem pedido expresso do autor, considera incluídas na demanda as prestações periódicas de vencimento posterior ao ajuizamento da ação. Trata-se, pois, de uma hipótese legal de pedido implícito na sistemática da lei. Não apenas as prestações vencidas durante a tramitação do processo poderão ser incluídas na condenação, mas também as vincendas, cuja exigibilidade virá a acontecer depois da sentença. Extrai-se do parágrafo 2º do artigo 322 que o pedido deve ser interpretado em consonância com a integralidade da petição inicial, especialmente em relação à causa de pedir que lhe dá suporte. Os elementos objetivos da demanda, pedido e causa de pedir, devem ser interpretados de modo teleológico e sistemático. E vai aí a referência a novos julgados. O pedido, aspas, o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rúbrica dos pedidos. No mesmo, aí tem o julgado o recurso especial 120.299, no mesmo sentido, o recurso especial 788.361 em agravo regimental. Outro julgado. O pedido emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial, que contém a denominação dos pedidos. Não ocorre julgamento extra petita ou ultra petita na hipótese em que o tribunal reconhece os pedidos implicitamente formulados na inicial. Nome ou título da ação utilizado pelo autor na inicial não conduz nem tampouco condiciona a atividade jurisdicional, a qual está adstrita tão somente à causa de pedir e ao pedidos. Recurso especial 1.115.942 do Rio de Janeiro, com agravo regimental. E aí temos aqui outros julgados que eu deixo para a parte interessada, o leitor, o ouvinte interessado, dar um pause na tela para extrair a leitura. Eu vou me furtar aqui de fazer a leitura para evitar que fique extenso demais esse vídeo. Os atos de postulação em geral, dentre os quais se inclui a petição inicial, devem ser compreendidos como declaração de vontade da parte, a fazer incidir, por intermédio da técnica do diálogo das fontes, as normas constantes dos artigos 112 e 113 do Código Civil. Então trouxe aqui algumas citações, a primeira delas está na tela aí, a referência bibliográfica. Entre aspas,
A petição inicial consiste em apresentar uma sequência de manifestações de vontade de demandar, vontade de demonstrar a veracidade de fatos ocorridos, vontade de ver incidir a norma jurídica e de extrair consequências jurídicas, tudo aliado à necessidade de obter da jurisdição um bem da vida, ou vontade de demonstrar fatos e expressar o desejo de validar uma situação não conflituosa que necessita de homologação. Vou fazer a leitura aqui apenas desse primeiro julgado, conforme fizemos antes, vou deixar o próximo julgado para a leitura dos senhores. Processual civil, petição inicial, pedido, interpretação ampla, possibilidade. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. O pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição da lide. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do Código anterior, pois o pedido é o que se pretende com a instauração da ação. E aí tem outros julgados para que os senhores possam efetuar a leitura. Eu vou trazer aqui uma síntese, vou trazer aqui uma outra referência agora bibliográfica da obra do professor Fred Didier, está na tela aí para os senhores. Eis a síntese. Em primeiro lugar, o julgador deve ater-se aos pedidos formulados pelo demandante, ressalvados os pedidos implícitos. Segundo item, a identificação dos pedidos expressamente formulados decorre da interpretação da demanda, considerado como declaração de vontade, que deve ser interpretada em seu conjunto. Terceiro item, a interpretação do pedido deve basear-se, ainda que minimamente, no texto da petição inicial. Quarto item, a interpretação do pedido não pode prejudicar a defesa, porém, pode servir como dado para a interpretação do pedido. E quinto item, a interpretação do pedido deve observar o princípio da boa-fé e os usos do lugar da postulação. Uma última referência está aqui para os senhores, também Fred Didier, e por fim, de Humberto Teodoro Júnior, apareceu na tela aí a referência completa. Pedido determinado é aquele delimitado em relação a qualidade e quantidade. Refere-se aos limites da pretensão. O autor deve ser claro, preciso naquilo que espera obter da prestação jurisdicional. Somente é determinado o pedido se o autor faz conhecer com segurança o que pede que seja pronunciado pela sentença. Assim sendo, incumbe ao demandante especificar na petição inicial, instrumento da demanda, o bem da vida que deseja obter por intermédio da tutela jurisdicional. Pedido genérico é a exceção, a regra que determina seja o pedido determinado, e corresponde às situações em que o autor, no momento em que apresenta a demanda, não dispõe de elementos suficientes para a indicação quantitativa do bem da vida que almeja ver tutelado. Destaque-se, no entanto, que não se tolera a indeterminação do aspecto qualitativo do pedido. Vou fazer aqui uma referência, a leitura de uma citação direta, cuja referência vai aparecer ao final para os senhores. Aspas. A determinação do pedido evita a posterior liquidação, favorece a economia processual, a amplitude do direito de defesa, gera a aderência da decisão ao pedido de forma a que a situação de direito material subjacente à demanda seja resolvida de uma forma mais eficiente e mais completa. As situações em que o pedido genérico é permitida são todas ligadas à impossibilidade material de que o pedido seja determinado quando formulado, porque o autor ainda não sabe o que exatamente tem direito. E aqui está a referência bibliográfica, conforme havíamos falado, da obra coletiva, coordenada por Teresa Arruda Alvim Vambia. Uma outra referência bibliográfica que eu trago é da obra de Luiz Rodrigues Vambia e Eduardo Talamini. Pode o pedido mediato, quando não determinado, ser oportunamente determinável, se tal fixação for impossível no momento da propositura da demanda. A isto o Código chamou de pedido genérico. A genericidade, pois, não significa indeterminação absoluta. Não é admissível a formulação de pedido totalmente desatrelado de parâmetros de determinação. O que se admite é que a determinação ocorra em momento posterior, pois a sentença obtida de pedido genérico e líquida será posteriormente liquidada, como se verá oportunamente.
As hipóteses nas quais a lei processual admite a formulação de pedido genérico encontram-se no parágrafo 1º do artigo 324, sendo as seguintes. Em primeiro lugar, ação universal. Casos em que se pleiteia a entrega de uma universalidade de bens, como a herança. Ações universais são aquelas em que a pretensão recai sobre uma universalidade, seja ela de fato ou de direito. Vejam a esse respeito artigos 90 e 91 do Código Civil de 2002. Segunda hipótese, a indeterminação das consequências do ato. É a hipótese mais frequente de pedido genérico. E terceiro caso, a dependência de ato a ser praticado pelo réu. É o que se passa, por exemplo, na ação de prestação de contas. Questão interessante, no que diz respeito ao pedido genérico, reside na possibilidade de sua formulação nas causas em que seja pleiteado a reparação de dano moral. A doutrina mais técnica não permite a formulação de pedido genérico nestes casos, exigindo que o pedido seja adequadamente determinado. Veja aqui uma nova citação de Nelson Nery Júlio, cuja referência apareceu ainda há pouco para os senhores. Nas ações de indenização por dano moral ou à imagem, artigo 5º, inciso 5º e 10º da Constituição, o pedido deve ser certo e determinado, fixado pelo autor. No mesmo sentido, e aí ele coleciona a obra de Marcato e Cássio Scarpinella. Não se deve deixar para o perito judicial a fixação do quantum na indenização dos danos extrapatrimoniais. A jurisprudência do STJ, no entanto, sem empreender um aprofundado exame da questão, já se manifestou em algumas oportunidades pela possibilidade de pedido genérico em demandas que visem a reparação de dano moral. Essa construção parece superada pelo artigo do valor da causa, lá o artigo 292, salvo engano, inciso 5º, que exige a quantificação. Está aqui o julgado de 2005, administrativo, processual civil, decisão extra petita, inocorrência, pedido genérico, indenização por danos morais, culpa exclusiva da vítima, redução do quanto indenizatório, matéria fática probatória, e aí depois os senhores vou ler para os senhores. Decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, como, por exemplo, quando o acórdão confere pedido diverso ou baseia-se em causa petende não eleita. O pedido inicial, como manifestações de vontade, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade e da economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. Consecutivamente, muito embora a lei processual imponha que o pedido seja certo e determinado, não obsta que o mesmo seja genérico, como em caso em que foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem definição início litis do quantum de beato. No pedido alternativo, apenas um único pedido é formulado. Ocorre que, por peculiaridades do direito material, é facultado ao demandado cumprir a tutela jurisdicional por mais de uma forma. Funda-se a demanda em uma obrigação alternativa, assim entendida aquela em que ao devedor faculta-se a satisfação por múltiplos meios. Tem aqui uma citação direta de Teresa Rudolvin Wambier. Aspas. Cabendo a escolha ao devedor, por força da lei ou do contrato, o fato de o autor não ter formulado o pedido como deveria, não impede nem o juiz de decidir pela forma de cumprimento que o autor não escolheu, nem o devedor de optar. Ou seja, o pedido é alternativo pela lei, ou porque o contrato assim estabeleceu. O fato de o pedido não ter sido formulado como alternativo não altera esta realidade. Uma outra citação direta, cuja referência aparece na tela, de José Frederico Marques. Pedido alternativo é aquele que se opõe ao pedido fixo. E o pedido é fixo quando o autor pede unicamente determinada prestação, enquanto no pedido alternativo há pedido de prestações disjuntivas, ou uma prestação ou outra. Essa disjunção resulta de ser possível satisfazer a obrigação de mais de um modo, como declara o artigo 288 do Código de Processo Civil, aqui uma referência já ultrapassada. Uma outra citação bibliográfica de Nelson Nery. Aspas, ainda que o autor não faça pedido alternativo, o juiz, ao julgar procedente o pedido, facultará
ao réu o cumprimento da obrigação de forma alternativa. A alternatividade respeita ao réu, pois é ele quem deve cumprir a obrigação de forma alternativa. E, por fim, uma outra citação agora de Humberto Teodoro Júnior. Exemplo de pedido alternativo encontramos na ação de depósito, em que se pede a restituição do bem depositado ou o equivalente em dinheiro, artigo 904. E também na hipótese do artigo 500 do Código Civil, em que se pode pedir complementação da área do imóvel ou abatimento do preço. Se a alternativa for a benefício do credor, este poderá dispensá-la e pedir a condenação do devedor apenas a uma prestação fixa, escolhida entre as que faculta a lei ou o negócio jurídico. Mas, se a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Tá certo? Nós vamos fazer um corte nesse vídeo por aqui. Nós vamos continuar no próximo vídeo a tratar desse tópico, a pluralidade de pedidos. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.